Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara Domingues, sou formada pelo IGA da Unidade de Bragança Paulista com o primeiro ano. Então, no primeiro ano nós nos tornamos cozinheiros e eu tenho ainda 2020 para concluir os 2 anos do curso. Hoje eu vou ensinar para vocês como preparar uma manteiga, tá? Uma manteiga aqui à base de ervas, e essa manteiga ela serve para você fazer vários tipos de preparos, tá? Então, desde um frango grelhado, uma carne, uma massa. Por falar em massa, eu sou a cozinheira da Pasta São Lucas. A minha empresa ela fica localizada em Extrema, Minas Gerais. E a gente vai estar utilizando aqui, ó, ervas frescas. Se você não tem em casa, você utiliza aquelas desidratadas mesmo, não tem problema nenhum. Claro que com a erva fresca o sabor é muito mais gostoso, muito mais intenso, mas a gente tem que utilizar os recursos que nós temos, certo? Hoje nessa manteiga eu vou estar utilizando a cebolinha, o alecrim, o manjericão, o tomilho e o orégano fresco, tá? Eu gosto muito de colocar sálvia, mas eu não tenho sálvia na minha horta. E nós vamos utilizar as ervas, a quantidade é à vontade, tá? Não tem uma quantidade específica. Porém, nós vamos fazer um padrão de 200 gramas de manteiga sem sal, que em temperatura ambiente. Azeite nós vamos utilizar a gosto, tá? Um pouquinho de sal, que a gente vai finalizar. E aí, faltou eu pegar aqui pra vocês, eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Mas é pessoal, gosto, às vezes você não pode com isso. Então, funciona, você tem que se adequar com a tua realidade, tá? Então, o primeiro passo é deixar essa manteiga aqui o certo seria um bowl, mas você utiliza um prato, um pote normal que você tem em casa, tá? E deixa ela aqui, ó. Para facilitar o processo, essa manteiga, como ela tá em temperatura ambiente, você pode ir desfazendo ela com o garfo e deixando ela já bem amolecida, bem para que na hora que a gente coloque aqui os temperos, a mistura seja mais fácil, tá? E ó, essa manteiga aqui faz tempo que tá fora da geladeira. Já tem mais de meia hora e ela continua um pouquinho firme ainda, tá? Como eu fico localizada na zona rural, então aqui geralmente é um pouco mais frio que o ambiente urbano, né? Mas isso é mero detalhe. Então, você pega um garfinho aí e desfaz essa manteiga. Você amassa ela até ela ficar molinha, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem a manteiga, certo? Desfeita. Nós vamos deixar ela aqui do lado. Deixa eu pegar um papel para limpar a mão, para facilitar aqui. Agora, eu vou selecionar as ervas, tá? Todas as ervas que eu vou utilizar, eu vou colocar sobre a tábua. Deixa eu tirar isso aqui para vocês. Então, ó, primeiro, o alecrim. O alecrim, ele é fresco, você tira ele do galinho, tá? Esse galho aqui a gente não utiliza, porque não vai ser nada agradável você ingerir um pedaço desse galho, né? Não tem nada de bom nisso. Eu sou apaixonada por alecrim. Tenho o costume de colocar alecrim em quase tudo que eu faço. Então, aqui eu ponho uma proporção maior. Pronto. Aí, a cebolinha, você pode usar cebolinha, cebolete.
Eu não gosto tanto do sabor dela, então eu vou pôr uma quantidade menor, tá? Agora, o orégano, deixa eu pegar ele aqui, ele tá aqui embaixo. Ó, o meu orégano tá bem miudinho mesmo, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, tirar também do galinho, tá? Tudo fresco, viu, gente? A vantagem de você morar numa chácara é você poder cultivar essas coisas, mas quem tá na cidade também pode cultivar tranquilamente, num vaso. Olha isso daqui, que delícia. Isso aqui é um manjericão, mas esse praticamente ele já se tornou o basilicão, que é uma outra qualidade de manjericão, onde tem as folhas maiores e o sabor é bem mais intenso. Isso aqui é uma delícia. Tá um perfume aqui, pena que não dá pra sentir por aí. Então, ó, tá vendo? Eu peguei uma quantidade de 2 galhos aqui. E detalhe, né, gente? Vamos lavar tudo antes de colocar aqui na tábua. Aí, tem aqui um pouquinho de tomilho, tá? O tomilho é o mesmo processo do alecrim, de todas as outras ervas. Você tem que tirar ele do galinho. Você puxa aqui e coloca, porque esse galinho você não utiliza. Pronto. Tá aqui. Essas são as ervas que eu vou utilizar. Eu tenho um pouco de sálvia aqui desidratada. Então, eu vou deixar ela pro final, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Picar essas ervas. No meu caso aqui, eu tenho que picar tudo. Vocês aí, seria só colocar. Então, a gente junta para ficar o mais fácil possível para picar, certo? E assim, quanto menor você picar, melhor fica o aspecto dessa manteiga, tá? Então, é aquele detalhe, você tem que ir diminuindo aqui, ó. Quanto menorzinho ficar, mais bonita fica a sua manteiga e desfaz. Se você quiser optar em deixar pedaços maiores, também não tem problema. Tudo que eu sempre digo que é questão de gosto. Se você vai utilizar isso aqui para fazer uma massa, um macarrão, temperar um frango, uma carne, comer com torradinha, entendeu? É muito gostoso você pegar uma torradinha e passar essa manteiga. Infinitas utilizações que você pode ter, tá? Então, a gente pica aqui. Ó, então, a gente já tá quase no ponto. Vou dar mais uma picadinha pra ficar menorzinho ainda. Pronto. Nós já temos as ervas aqui todas picadas. O que nós vamos fazer? Agora, vamos pegar essa manteiga que tá aqui, certo? Agregar essas ervas que nós acabamos de picar. Lembra que eu falei que é sempre um toque de cada coisa e é pessoal? Ó, o azeite, ó, coloca-se um tantinho aqui, generoso. A sálvia, que eu vou colocar ela desidratada, um pouquinho. E vou colocar um pouco de pimenta do reino, só um pouquinho. Certo? E por último, então, essa manteiga é sem sal,
eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui. Só um pouquinho, tá? E agora, você vai misturar essa pasta, ó. Vai vir uma pasta, ó. Tá vendo aqui? Ó. Você vai misturar. Mistura bem. Pode ser com uma espátula, pode ser com uma colher, pode ser com um garfo. Pode ser do jeito que você achar melhor, tá? Faça da forma que para você facilite mais. Aí você só vai fazer essa mistura aqui, certo? Ó. Para que todos os ingredientes fiquem uniformes aqui, de maneira uniforme. Pronto. Aqui já tá suficiente. O que nós vamos fazer agora? Modelar essa manteiga. Então, eu vou fazer isso com plástico filme, porque eu considero muito mais fácil. Não tenho plástico filme em casa. Tem saquinho plástico? Pega um saquinho plástico. Tem papel alumínio? Então pega um papel alumínio. Só que o papel alumínio é bom você dobrar ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes, porque senão ele vai acabar rasgando, tá? Então eu tô aqui, ó, com o plástico. Deixa eu ajustar pra vocês aqui, ó. Eu tô com o plástico aqui sobre a bancada. E agora eu vou jogar essa manteiga aqui, ó, em cima do plástico. Aqui. Deixa eu pegar agora a espátula, porque vai ficar mais fácil. Pra não ficar nada aqui, a gente não pode perder nada. Ó. Ok? Olha lá. Tá aqui a minha manteiga, certo? O que nós vamos fazer? A gente vai embalar ela aqui. Ó. Vai embalar e vamos modelando ela, tá? Então, ó, eu envolvo essa manteiga aqui com o plástico filme e eu simplesmente modelo ela da melhor forma que eu achar e que eu quiser guardar. Tem uma manteigueira? Põe no formato que vem o padrãozinho que a gente compra no supermercado, quadradinho. Ah, não tem a manteigueira. É livre. Ó, tá vendo? Ó? É isso aqui. Tá aqui a nossa manteiga com ervas. Olha que bonitinha que ela fica. Essa luz tá um pouco forte, ela tá atrapalhando. O que nós vamos fazer? Voltar com essa manteiga pra geladeira, para que ela endureça novamente. E aí, tá feita a sua manteiga com ervas. Você vai usar ela do jeito que você quiser. Depois é só você tirar desse plástico, colocar na manteigueira ou em outro recipiente. Ou então você mantém aqui no plastiquinho mesmo, protegendo, e coloca dentro de um pote. É isso. Facinho, gostoso e prático. Eu garanto que se vocês prepararem isso aqui uma única vez e provarem, vocês nunca mais ficam sem. E lá no IGA, nosso chefe, né, o chefe Lino, ele nos apresentou essa manteiga como a tradicional manteiga de hotel. Aquela manteiguinha que a gente come com torradinha e que a gente ama e fica se perguntando, nossa, como é feito isso? Assim, certo? Então, até a próxima, espero poder ter ajudado vocês e vamos seguindo em frente com novas receitas e receitas práticas para quem não tem conhecimento nenhum, para quem já tem. É isso aí, ok? Muito obrigada e até a próxima.